Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos aqui nesta manhã, eu e o irmão Paulo, diácono irmão Paulo, estamos aqui para juntos comentar com os irmãos sobre a nossa lição de escola dominical, nesta manhã tão abençoada pelo nosso Deus. E hoje nossa lição de número 4, o título nos fala sobre a iluminação espiritual do crente, datada de 26 de abril de 2020. E dando prosseguimento, na semana passada nós falamos sobre a eleição e a predestinação, onde nós, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos alcançar o objetivo que era trazer bem essa diferença entre a eleição e a predestinação, Quem são os eleitos, quem são os predestinados, Paulo? E como nós reforçamos, para a glória do Senhor, a porta ainda continua aberta, E hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. E o nosso texto áureo, que está na carta aos Efésios, no capítulo 1, e o versículo 17, vai nos dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Nós vamos, no decorrer da lição, comentar bem sobre isso, irmão Paulo? Sobre a questão da sabedoria, sobre a questão da revelação, e para que nós possamos meditar bem sobre essa questão dessa iluminação espiritual que nós recebemos da parte do Senhor. A nossa verdade prática nos diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A vocação inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E nós vamos também, à luz da palavra, de acordo com a lição, nós vamos entender que essa herança, essas preciosas riquezas, não tem nada a ver com riquezas materiais, Paulo? Dentro do estudo, ela é totalmente voltada para as riquezas espirituais conferidas da parte do nosso Senhor, E você que está nos acompanhando aí, se por acaso você não tiver a lição, pode também acompanhar pela própria transmissão, então você acompanhe também, somente pela palavra, que vamos fazer o estudo aqui nessa manhã. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, irmão Paulo? Sim, vamos lá. Leitura bíblica em classe está escrita no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. Vai dizer assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A leitura bíblica aí, o apóstolo Paulo falando,
né? Versículo 16 aí vai dizer: não cesso de dar graças, né, a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo disse que não cessa de agradecer a Deus, né, pela vida dos irmãos, né, pela vida da igreja, né? E sabemos que Paulo escrevendo essa carta estava preso, mas ele tinha essa preocupação, orando, buscando sempre pela vida dos irmãos. Sim. E interessante que, só para reforçar, né, durante todo o trimestre, talvez você que está nos assistindo seja a primeira vez, né, Paulo, que me acompanha, durante todo o trimestre nós vamos estudar sobre a igreja eleita, que é justamente baseada na carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso. Então, quando ele fala, né, que Paulo citou agora, que ele não cessa de dar graças a Deus por vós, ele fala, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, a gente vê aquele cuidado que Paulo tinha, né, ele implantou a igreja, né, e ele foi embora, viajou para outros lugares e tudo, para continuar fazendo a obra do Senhor, mas ele tinha aquela preocupação, aquele cuidado com os irmãos que ficaram. Aí a gente... né? Essa carta específica foi uma carta escrita na prisão, Isso. Né? Mas, como nós falamos na lição de número 1, mas assim, mesmo ele preso, ele tinha essa preocupação com os irmãos. Né, Paulo? Isso. A gente vê aí a questão da intercessão de Paulo pela igreja, né? Intercessão, o valor da intercessão. Paulo sempre orando a Deus, buscando, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. E isso é importante, né? A gente, aquela comunhão de orar um pelos outros, né? Isso, a intercessão. Então, isso, eu oro por você, você ora por mim, e assim a gente vai ajudando um ao outro. Às vezes a gente não tem condição de ajudar um ao outro, vamos dizer, financeiramente, de alguma outra forma, mas você tem condição de orar por ele. Você fala com quem pode ajudá-lo, Deus do céu, né? Então, quando alguém também, né, já no início a gente já vai aprender, né, Paulo? Isso. Quando alguém te pedir uma oração, ore por mim, é porque ele entende que você tem uma palavra, tem algo diferente, né? Ele sabe que você é alguém que tem uma comunhão, que você é alguém que fala com Deus, né? E Deus vai te ouvir. Né? Então, o poder da intercessão é muito lindo, né? É importante, né? Pode, quer continuar? O verso 17 fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Algumas outras traduções vão falar o espírito de entendimento, né, Paulo? Isso. De entendimento e de revelação. E o espírito de sabedoria e de revelação, nós vamos falar também no decorrer da lição, é ele que nos abre a mente, né? É ele que tem aberto a nossa mente para que a gente possa entender, para que a gente possa, né, contemplar tudo aquilo que o Senhor nos mostra por meio da palavra, né? Principalmente em relação às Escrituras. Sim. Se nós formos ler a palavra por si só, se você ler, é um livro comum, né? Mas nós precisamos ter a inspiração, a revelação da parte de Deus para que nós possamos ter o entendimento ali, né? Por isso a questão do ler e a questão do meditar. É necessário a gente meditar na palavra. Quando a gente vai meditando, né, essa iluminação do Espírito Santo vem na nossa mente, né, e Deus vai nos revelando aquilo que Ele está querendo falar conosco ou com alguém através daquilo que foi lido. Né? Então é muito importante isso, assim, você ler e parar para refletir naquilo que você leu. Né? Você quantas pessoas que às vezes falam assim, eu não consigo ler, eu não consigo entender a Bíblia, né? Porque é muito difícil, é muito difícil, porque ler sem propósito, né? Então é necessário que a gente venha pedir do Senhor, né? O Espírito Santo venha nos ajudar a esclarecer ali aquilo que Ele quer falar conosco, né? E a gente vai aprender, né, irmão, durante a lição, que realmente o homem natural ele não vai conseguir entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual. De nós mesmos, né? Então a gente vai ver no decorrer que é necessário um incentivo, uma revelação, uma iluminação do Espírito Santo de Deus, para que o homem comum possa entender o que é espiritual. Isso mesmo. E tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente, né? Falar sobreexcelente incomparável, né? Grandeza do seu poder, imensurável, grandeza do seu poder sobre nós, porque cremos segundo a operação da força do seu poder. Aqui ele fala da operação da força do seu poder, né? Não vamos falar muito, senão a gente, né, já entrega o ouro, né, logo no começo, mas vamos falar sobre cada ponto desse no decorrer da lição. Mas aqui no início a gente percebe que Paulo ele agradecia a Deus pela vida dos irmãos
E ele pedia ao Senhor que desse cada vez mais revelação e sabedoria para que os irmãos pudessem entender ali aquilo que o Senhor tinha para eles, não é isso? Sim. E aí ele continua dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem que é a cabeça da igreja? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E nós falamos também nas primeiras lições, né, que nós somos o corpo, né, mas Cristo que é a cabeça. E esse corpo ele precisa estar muito bem ajustado. Então, se nós não tivermos em comunhão, o corpo não estiver em comunhão, e se ele não estiver intimamente ligado, né, com a cabeça, né, que é Cristo, sim, então de nada adianta. E quantos que às vezes, né, acham que são igreja, acham que vivem igreja, né, acham que têm uma vida de comunhão, mas infelizmente estão afastados de Cristo. Estão o corpo, né, Paulo? Isso. Mas a cabeça está totalmente distante. Então, isso. Por isso que de nada adianta, né? Tem que estar muito bem interligado. Bem né? interligado, bem ajustado, né? Dentro da vontade de Deus. É necessário que a igreja de Cristo, que Cristo sendo a cabeça, a igreja realmente ela precisa estar unida, né? Verdadeiramente unida. Né? Não pode haver dissensão entre os irmãos. Isso. Porque, como você falou, que o corpo precisa ter um ajuste bem ajustado para que ele trabalhe bem. Né? Se a gente for olhar, se você tiver uma perna mais curta do que a outra, você não vai andar bem. Isso mesmo, vai mancar, né? Então você precisa ter os membros, eles precisam ser ajustados, né? Deixando que a cabeça que é Cristo domine, que a cabeça que é Cristo dê as ordens a esse corpo, né? Então para que ele trabalhe de uma forma que agrade a Deus. Então é isso, esse ajuste. É necessário que os irmãos vivam em comunhão para que essa comunhão, né, deixando Deus, o Cristo, trabalhar nessa igreja unida, né, e fortalecida pelo Espírito Santo. Hein? E nós vamos entrar na lição propriamente dita, mas antes nós queremos orar, né, pela sua vida, que está nos acompanhando, e pedindo ao Senhor que venha nos revelar a palavra aqui nesta manhã, né, porque nós temos, né, uma lição a seguir, mas quem que direciona tudo é o Espírito Santo. Então, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por Ele, você também não estaria aí nos acompanhando. Então, vamos orar e feche os teus olhos, vamos orar e falar com o Senhor nesta manhã. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor por nos dar mais um dia de vida, agradecemos ao Senhor por cada irmão que está nos acompanhando nesta manhã e pedimos ao Deus que o Senhor venha ser conosco, venha nos abençoar aqui nesta manhã, venha falar conosco e que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações nesta manhã. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição vai nos dizer que o plano de salvação revela uma santa vocação, né, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa do porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Tudo isso nós vamos falar nesta manhã, né? E reforçamos também, né? Não é uma vez salvos, nós falamos na lição passada, não é que eu fui uma vez salvo, estou salvo para sempre, né? Porque eu já entreguei minha vida para Cristo, acabou tudo, né, Paulo? Agora, né, minha vida já está com o Senhor, meu passaporte para o céu já está liberado, né? Nós falamos sobre a santificação, que é um processo. Então, para que nós possamos chegar lá, né, nós precisamos passar por este processo. Né? Então, é como uma escada, né? São degraus. Né? Cada dia a gente vai subir um degrau, né, até chegar no topo, qual é o topo que a gente esperamos? É chegar a ver Cristo, passa a sermos arrebatados, a sermos levados. Então, a questão da salvação é isso. Ser salvo, né, porque eu aceitei a fé hoje, né, que isso só porque eu me entreguei a minha vida hoje e eu vou continuar vivendo do jeito que eu vivia antes que eu vou ser salvo. Não, eu preciso aceitar a fé
E aceitando a fé, eu preciso obedecer a palavra, né? Eu preciso obedecer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Jesus falou que aquele que o ama, né, ouve as suas palavras e as guarda. Né? Então, se a pessoa diz que ama Cristo, que aceitou a fé, mas ele ouve as palavras do Senhor, sabe o que está escrito na palavra do Senhor, mas não as cumpre, esse não pratica o verdadeiro amor por Jesus. Porque o verdadeiro amor praticado é aquele salvo, aquele que aceitou a fé, ouviu os ensinamentos da palavra e tem cumprido, tem procurado exercer, né, essa palavra na sua vida, para que Cristo seja revelado através dele, né? Que o brilho do Espírito Santo esteja na vida para que as outras pessoas vejam. Isso. E aí diz assim, né? Cristo. Sim, né? Nós vamos morar com Ele. Né? Então, para que nós possamos, né, estar de acordo com aquilo que... Se Ele é o dono da casa, né? Ele que decide o padrão de quem vai entrar, né? Com certeza. Então, por isso que nós falamos e reforçamos, né? Que não é porque você entregou sua vida para Cristo em um momento que você está completamente salvo, né? Então... Vamos à nossa introdução? Sim. A introdução vai nos dizer o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Né? Ele fala, nós lemos no capítulo 1, o versículo 15 e 16 ele vai falar de ação de graças, o 17 a 19 vai falar da oração intercessora, e o de 20 a 23 vai fazer uma confissão de louvor e exaltação, que é aquilo que nós lemos no começo. Então nós temos ação de graça, nós temos confissão de louvor, temos oração intercessora e temos confissão de louvor e exaltação. Né? Aí fala, nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Né? Se você tem certeza da sua eleição, né? Como nós falamos na semana passada, na última lição, Deus não tem uma lista pronta de quem são os eleitos, os predestinados, mas Ele tem um roteiro, né? Ele tem um manual de como nós vamos chegar nesse ponto, né? Como nós vamos chegar no padrão de ser eleitos, né? E buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Né? Pela lição, né, os irmãos que estão sem lição não vão perceber, mas aqui ele coloca Espírito com letra maiúscula, né? Porque é totalmente diferente do Espírito com letra minúscula. O Espírito com letra maiúscula, aqui nesse ponto, toda vez que você vê em alguma leitura, ele se refere ao Espírito Santo de Deus. Sim. É isso, irmão? Isso mesmo. E não tem nada a ver com o Espírito, né? Porque tem tanto Espírito por aí, Espírito mundano, Espírito imundo por aí afora, mas esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus, que compõe também a Santíssima Trindade. Né? Só falando sobre a questão da ação de graça, da confissão e da exaltação, você percebe que Paulo primeiro começa a escrever agradecendo a Deus, né? Louvando a Deus, agradecendo, fazendo os agradecimentos a Deus. Aí que ele passa de pedir, né? Porque intercessão ele vai orar pelos irmãos, aí começa a pedir, né? E depois ele vai e começa a fazer um louvor e uma exaltação. Isso. Ele começa com os agradecimentos, faz a oração intercessória e depois ele vai para o louvor e a exaltação. A necessidade de a gente perceber isso e trazer para nossas vidas, porque no tempo que a gente vive, a gente vê que as pessoas pedem muito, né, irmãos? Mas quando se fica muito preso lá, pedir, né? Dá-se de usar. Fico muito preso nisso. Peço, mas eu me esqueço de dar graça, eu me esqueço de agradecer. Né? Eu me esqueço de prestar um louvor, prestar um louvor e exaltação ao Deus, a qual eu estou pedindo que me abençoe. Né? E isso é muito importante, né? Que é a necessidade de que as pessoas sejam gratas a Deus. Sim. Né? A gratidão né? não só a gratidão a Deus, mas a gratidão em termos geral, em termos de sociedade. Você agradece às pessoas, a pessoa faz alguma coisa por você, você diz um muito obrigado, né? Você é educado, você é ético, você pede uma licença. Então, a gratidão é algo que a gente trazer para a nossa vida, tem que colocar, e principalmente diante de Deus. Sermos gratos por tudo que Ele fez. Quantos, talvez, né, passa um período aí numa oração, ele não lembra de agradecer o Senhor, né?
ele já começa, ele dobra os seus joelhos ali, ele chora, talvez está com a alma angustiada, com algum problema, e ele foca ali no problema, né? E ele esquece de agradecer ao Senhor, principalmente, né, quem são os nossos alunos lá na escola dominical, eles sabem que a gente sempre reforça, né, e sempre fala que nós precisamos agradecer ao Senhor, porque quando nós dobramos os nossos joelhos, nós não falamos com Deus qualquer, e nós falamos com Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo. Ele criou tudo que a gente vê, e ele também para ouvir a minha oração. Né? Como nós citamos, né, Paulo? Ele sabe que a sua necessidade é diferente da minha, que é diferente também de quem está nos acompanhando. Então ele conhece o seu coração, ele sabe a sua necessidade. Então por isso que nós não podemos esquecer de agradecer, fazer como o irmão Paulo fez. Né? Ele fala para que nós possamos fazer uma oração também de agradecimento ao Senhor. Ele começa agradecendo, né? Exatamente. Aí que ele começa, sai do agradecimento e passa para a petição, né? Que é a oração intercessória, ele está pedindo pelos irmãos. Mas assim, nem por ele, né? Ele pede por outros. Isso. E o primeiro ponto aí vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Aí o primeiro subtópico vai falar ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. E no versículo 16 ele vai dizer isso. Ele diz lá: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E ele diz: por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. E aqui ele vai agradecendo, né? E ele vai dizer isso desde o versículo 3 até o versículo 14, né, que nós citamos na semana passada. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito da sabedoria e de revelação. Né? Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, né, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. Né? Aquilo que nós comentamos, né? Assim, nós precisamos ter o ensinamento que vem da parte do Senhor. Né? E nós estamos falando aqui, né, nos preparamos, mas quem nos preparou foi o Senhor, né, e quem nos dá a revelação para tocar o barco aqui nessa manhã também é Ele. Né? Então, não é uma regra nossa, né, mas é uma regra dele. É Ele que direciona tudo. E aqui, irmão Paulo, eu acho tão interessante aqui quando ele fala que ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Né? Quando fala disso, eu lembro de Salomão, né, que foi considerado um dos mais sábios da terra, né? Sim. E lá no versículo, capítulo, em 1 Reis, capítulo 3, vai dizer o seguinte, no versículo 11, né? Na verdade, Deus fala com Salomão que ele poderia pedir qualquer coisa. Imagina Deus falar comigo, né? Falar com você. Peça alguma coisa. Peça alguma coisa, né? Quanta coisa que a gente poderia pedir, né? Aí ele pede ao Senhor sabedoria. Olha só. Isso. Ele podia pedir qualquer coisa. Né? Aí o Senhor fala com ele, no versículo 11: porquanto pediste essa coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti sabedoria, né, ou entendimento, para ouvir a causa dos juízos. Né, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não se levantará. Né, Salomão podia pedir a Deus qualquer coisa, né, Paulo? O texto que você deu é até enfático, que diz que não pediste riquezas para ti, e nem pediste os teus inimigos. Né? Tem gente que quantas pessoas queria que meus inimigos tudo morressem, né? Que eu não tenho inimigos, né? Que eu não tenho inimigos. E Salomão poderia ter, né? E ele foi sábio antes de receber a sabedoria, né? Ele foi sábio em pedir. Assim, ele pediu algo para um bem comum, para o bem de todos, né? Para o bem do reino,
que era a sabedoria para que ele governasse bem, para que ele governasse com sabedoria o seu rei. Você vê, né? Tanta coisa que podia pedir, né? Mas a sabedoria é a base de tudo, né, Paulo? Que assim, a sabedoria que vindo de Deus, a sabedoria que vai nos dar saída para tudo, né? Então, você vai conseguir resolver os problemas, vai conseguir ter uma boa administração, você vai conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, né? Um bom esposo, né? Uma boa esposa, tudo um bom filho. Então, tudo isso, a sabedoria é a base de tudo. Acho que o livro de Provérbios fala que a sabedoria é o princípio do temor ao Senhor. Então a pessoa ser sábia já a parte daí, quando a pessoa é uma pessoa sábia, é o princípio do temor. Então a pessoa buscando entendimento, conhecimento, a sabedoria em Deus. Né? Isso. E aí ele fala assim, que Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, ele sabia quão bom é ter essa vida nova, né? Mas ao mesmo tempo ele sabia que seria impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem serem ensinados por Deus. Né? Então por isso que o apóstolo Paulo ele pede para que eles tenham sabedoria, né, e revelação, para que eles tivessem um entendimento, né, das coisas do Senhor. Porque ele estava falando para um povo que estava saindo, né, Paulo, de uma vida antiga, né, e estavam recebendo agora o Evangelho, estava recebendo uma vida nova. Sim. E ele pedia a Deus que eles tivessem revelação para entender isso, né, para que eles pudessem compreender também como seria essa nova vida, né? Isso. Então, quero só pontuar aqui, irmão Reuze, no comecinho aí do tópico, que ele diz, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Paulo preso escrevendo carta, está dando graças, está agradecendo, né? Imagino ele está preso, mas mesmo assim ele faz esses agradecimentos. Muitas vezes a gente se encontra, o cristão, o ser humano se encontra em situações difíceis, né, na vivência, no dia a dia, né, situações que parecem que vão nos destruir, vão até nos matar, mas assim, é necessário que o cristão reconheça no que ele deve dar graça. Porque é o que a Bíblia diz, que é necessário, como diz 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, né? O cristão precisa dar graça em tudo, mesmo em meio às dificuldades, ele precisa ser grato a Deus. Porque a Bíblia vai dizer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo né, que acontece na nossa vida, né, Deus está trabalhando para algum propósito. Né? Deus sempre tem um propósito em alguma coisa. Então a gente precisa entender que a gente precisa ser grato a Deus em qualquer situação das nossas vidas. Né? E então, falando em relação ao propósito também, né, daquilo que a gente está comentando, quando a gente fala, por exemplo, até esse período mesmo de quarentena que estamos vivendo aí, nós cremos que é a permissão do Senhor, né? Mas uma das coisas que eu achei tão interessante, que eles falam assim, fique em casa, reúna com a família, né? Faça culto no lar, fique em casa. Por quê? A gente ainda não é esclarecido todo o propósito, né? Tudo aquilo que acontece, sim, o porquê Deus fez tudo isso, tem feito tudo isso. Mas imagina só quantas pessoas, né, que veem tudo, corre, faz isso, faz aquilo, esquece da família, né, Paulo? Esquece do lar. Então, a gente, como o irmão Paulo citou, muito bem pontuado, Deus tem um propósito em tudo. O que? Até na crise, sim. Deus não tem crise, né? Isso aí é uma oportunidade que ele está dando para que nós possamos ter novas vivências, né? Igual no nosso caso mesmo, né? Assim, alcançar outras pessoas, né? Pela rede social e tudo. Mas assim, em tudo o Senhor tem um propósito. Então por isso que nós precisamos agradecer, né, Paulo? Dar graças em tudo, né? Com certeza. Porque Deus também não se agrada na murmuração. Né? Verdade. Deus tem prazer, né? O povo de Israel pagou um grande preço porque murmuraram, né? Ficaram lá no deserto por 40 anos, né? A murmuração deles fez com que acontecesse aquilo com eles. Então é necessidade de nós. Verdade. Ontem mesmo, a gente comentando, né? Falando sobre a travessia, demoraria 40 dias. Né? O percurso geograficamente seriam 40 dias. 40 dias, imagina, um mês e pouco. Demorou 40 anos, né? E da geração toda que saiu devido à murmuração, só 2 entraram, né? Não é que só 2 que entraram na terra, só 2 que alcançaram o final, né, Paulo? Da geração que saiu, somente 2 entraram na terra prometida. Então, assim, tudo, você vê que é importante nós termos
ser gratos a Deus, né? Então, agradecer, né? Porque é melhor do que murmurar, né? Com certeza. Aí ele fala assim, por isso ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, não deles mesmos, né? Por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, né? Então ele fala, a esperança da chamada, né? A gente entender por que nós somos chamados por Senhor, as riquezas da herança, o que eu e você, nós, todos aqueles que foram eleitos, né, que estão atentos ao chamado de Deus, o que nós vamos receber de herança e a grandeza do poder de Deus. Então Paulo queria que todos nós, né, os irmãos ali em Éfeso, tivessem esse entendimento, né? E também é o que ele também, né, o que Deus quer que nós tenhamos esse entendimento aqui nessa manhã. Sim, né? Quando fala a esperança da chamada, né, nós temos a certeza, né, convicção como o apóstolo, precisamos ter a certeza e a convicção como o apóstolo Paulo tem certeza de quem o chamou. Então nós temos que ter assim, a esperança, ou seja, essa esperança certa, verdadeira, que sabe que aquele que nos chamou é fiel, né, para fazer, cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu em nossas vidas. Né? A esperança da... a esperança da chamada. Isso. Então, chamados para quê? Para que eu fui chamado, Deus? Para que você foi chamado? Né? Será que eu fui chamado para ser diácono? Você foi chamado para ser presbítero? Outros foram chamados... Não. Todos nós fomos chamados para ser salvos em Cristo, para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida irrepreensível, para vivermos uma vida reta diante de Deus. Isso é o nosso chamado. Né? Muitas vezes é certo que Deus, através do seu Espírito Santo, ele vocaciona homens assim, homens para exercer o ministério, certo? Mas todos nós, quando falamos da esperança da nossa chamada, nós fomos chamados para esse princípio. O nosso primeiro princípio... A outra coisa é consequência. Consequência disso. O nosso primeiro princípio a ser observado é ter uma vida santa, é ter uma vida irrepreensível, verdadeiramente sermos um representante verdadeiro de Cristo. Isso. Pequenos cristãos. Então nós somos representantes de Cristo. Então mostrarmos Cristo na nossa vida. Né? Então a necessidade nós temos que ser assim, eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei para que eu estou aqui. Então a gente já está aqui. Então pontuamos aqui. Nós fomos chamados para sermos servos, para servirmos ao Senhor, para sermos santos, né? E adorarmos o seu santo nome. Isso é o maior privilégio. Né? Não, mas ele é pastor, ele é isso, ele é aquilo, né? Ele é diácono, ele está falando no Facebook e tudo. Isso é consequência, irmão. Isso aqui de nada adianta, né, Paulo? Se nós não tivermos a essência, que é Cristo, se nós não tivermos a base, se nós não tivermos o entendimento por qual motivo nós somos chamados, que é para nós, como o irmão Paulo apontou, que é para nós termos uma vida reta diante do Senhor, senão pode ser quem for, meu irmão, você que está nos assistindo, pode ser quem for, pode ser um pastor que você mais admira, se ele não tiver a vida reta, se ele não tiver com a vida nos padrões do Senhor, não vai entrar no céu, né, Paulo? Então não tem como. Antes de qualquer nomeação, vamos dizer, antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser presbítero, você é servo. Tem que ser, servo. Né? Você é servo. Né? O princípio, você é servo. Então, servo, todo pastor é servo, todo diácono é servo, todo presbítero é servo. Porque se não for servo, ele é senhor, né? E se ele for senhor, não tem como, né? Tem dois senhores. Isso. Existe só um senhor. Né? Ainda falando aí sobre a esperança da vocação, vamos entrar no segundo subtópico. Vamos só pontuar também, nós vamos falar das riquezas mais à frente, mas das riquezas essas que a gente vai entender que não são as riquezas materiais. Eu gostaria só de ler o que está escrito em Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 2, versículo 27, desculpa, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Assim, 27 diz assim: as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, né, deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, e a esperança da glória. Então vamos aprender que a riqueza que nós temos, a maior riqueza é Cristo. Né? Como diz, Cristo é a nossa maior riqueza. Né? Então a gente tem que atentar para isso. A gente não tem nada, mas temos a Cristo. Isso. Né? Que é a riqueza. Que é a maior riqueza que a gente pode ter. E justamente porque nós vamos falar mais a pouco sobre a riqueza, e nós vamos ver que não é o dinheiro que você tem, né? Tanto de um lado como de outro, né?
Talvez você ache que você tem muito dinheiro, seu dinheiro é muito importante, né? Mas diante de Deus isso faz diferença nenhuma, né? E também se você acha que você tem pouco, você não tem condição para isso ou para aquilo, meu irmão, isso não faz diferença nenhuma. Diante de Deus isso não faz diferença nenhuma, né? Porque a nossa riqueza, ela é somente Cristo, né, Paulo? A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Ele fala no versículo 18. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, né, que ele vai falar aqui dessa esperança da vocação. O primeiro ponto, ele fala que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. E aqui nós já vamos perceber, já no primeiro ponto, né, Paulo? Que Deus chama as pessoas e essa chamada está de acordo com a eleição de Cristo. É aquilo que nós comentamos também, né, e reforçamos, que o Senhor ele não tem uma lista pronta. Né? Não são somente 144 mil, né, como alguns ensinam por aí. Né? Não tem um número limitado de pessoas que são os eleitos. Os eleitos são aqueles que se enquadrarem naquele padrão do Senhor. Né? E isso fala essa eleição em Cristo, da qual fazemos parte. É isso? A gente deixou claro na lição passada que a eleição é dada pelo aceitamento da pessoa aceitar a Cristo como Salvador. Né? Isso. Como você enfatizou que Deus não tem uma lista, não está lá o nome de quem será salvo. Né? Então, por mais que ele saiba quem será salvo, porque ele está no princípio, ele está no fim, ele sabe toda a trajetória até lá, né? Mas assim, por meio dessa eleição, por meio dessa aceitação a Cristo, né, a gente desfruta dos privilégios em Deus. E das bênçãos com o Senhor. Das bênçãos com o Senhor. Aí depois, o segundo ponto, ele fala, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Né? Então, chamada no passado, nós somos chamados no passado, de acordo com a eleição. O segundo ponto, ele fala, chamada abrange serviço e santificação no presente. Né? Isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Também que foi bem pontuado pelo apóstolo Paulo no início também da carta, quando ele fala sobre eleição e a predestinação, que nós falamos semana passada também. E ele vai falar que nós precisamos ter uma vida irrepreensível. Né? A vida irrepreensível é aquela que não dá margem de crítica, né, Paulo? Isso. Margem de correção e tudo. Não que você terá certinho demais, né? Mas é porque você precisa ter uma vida santa, uma vida reta, né, diante do Senhor. Ele fala viver em comunhão e andar de modo digno. Né? E nesse ponto é muito importante pontuar aqui a questão da santificação. Isso. Porque algumas pessoas acham, né, irmão Paulo, que uma vez salvo, né? Salvo para sempre. Só que a santificação, ela é um processo. Como o irmão Paulo falou, são degraus, né? Hoje subir um pouco mais, amanhã um pouco mais, vamos subindo. Você nunca vai chegar à perfeição. Porque se você chegar à perfeição aqui na terra, Deus vai nos recolher, né, Paulo? Aí nós chegamos na estatura do varão perfeito, né? Que é o dia já de encontrar com o Senhor. Mas aí faz a diferença, é o processo. Né? De nada adianta nós acharmos, né, como nós falamos, que eu aceitei a Jesus, né? Então se eu aceitei a Jesus, eu estou salvo, né? Eu sou eleito, estou na lista, né? Isso. E agora tudo bem, posso me jogar por aí afora, né? Posso, né, me desfrutar do mundo. Nós precisamos ter uma vida reta e andar de modo digno, não é isso? Isso. Também fala, a chamada abrange o serviço e a santificação. Serviço, né? É ser visto ou é servir? É ser visto, não? É ser visto. É ser visto, né? É trabalhar para o reino. Irmão Paulo tem um sotaque maranhense, né? Ele fala, não é ser visto, né? Não é ser visto, né? De ser notado, né, Paulo? Mas é serviço de trabalho. Né? Você está disposto a trabalhar para o Senhor. Porque todos nós, quando a gente é chamado por Deus, a gente é chamado para o trabalho. Né? Primeiro, seja o que for para a obra, né, Paulo? Mas a gente, todos nós, como cristãos, temos aquele ide de Deus. Ide pregar o evangelho a toda criatura, para que, né, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né?
Então, muitas vezes a pessoa é assim, eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não tenho nenhum serviço para fazer. Você tem um serviço, você tem o seu vizinho para você ganhar para Cristo, você tem o seu colega de trabalho, né? Então isso é serviço. Não é serviço, não é só eu estar prestando um trabalho dentro do templo, né? Serviço é todo tempo que eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou prestando um serviço para o reino, né? Tentando ganhar as almas para o reino. E a gente sempre fala lá também, a gente sempre comenta lá com os irmãos na lição que nós precisamos lembrar do nosso principal objetivo, como o Paulo falou, que é levar a palavra, né, anunciar o reino, mas também o papel da intercessão, né, Paulo? Exatamente. Porque talvez você pense assim, eu não faço nada para o Senhor, eu não tenho condição de fazer nada, mas você tem uma condição muito boa que é a intercessão. Exatamente. Enquanto você orar, você não pode ir para o campo missionário, por exemplo, mas talvez você pode orar e com a sua oração Deus consegue livrar um missionário que está lá no meio de uma selva, livrar de um animal para poder pegar, livrar da morte. Então, a intercessão é algo muito valioso, né? Sim. Mas infelizmente muitas pessoas elas não querem orar. Eu quero só orar, não. Ele quer, né, ser visto mesmo, ele quer ser visualizado. A gente, você falando da intercessão, mais uma vez, a gente vai olhar para Pedro quando estava preso, né? A igreja fazia contínua oração por ele, né? E Deus ouviu aquela oração da igreja e libertou Pedro, né? Então, mais uma vez, aí a Bíblia deixando claro que a oração, o poder da oração intercessória é importante. É demais, né? Porque a gente está orando, né? A gente está orando aqui no Brasil, a gente não está percebendo os efeitos aqui, mas Deus pode estar agindo em outros lugares através da oração feita, né? Movendo. Né? Então, porque, né, Deus tem a forma de trabalhar dele. Então nós também prestamos um serviço assim, né? Orando, buscando por outros. E é uma vocação também, um chamado que nós temos, né? E aí ele fala do passado no chamado, ele fala do presente, onde nós vamos viver uma vida de santificação, que é um processo e o serviço, e por fim ele fala a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então nós fomos chamados, estamos vivendo uma vida de santificação e nós vamos também daqui a pouco encontrar com o Senhor. E aí nós vamos encontrar com Deus, encontrar com Jesus face a face, né? E ele vai falar assim, olha, valeu a pena. Verdade, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena. Então, isso é muito importante para nós, né? Daqui a pouco tudo isso aqui será passado e estaremos com o Senhor na glória. Sendo a nossa maior esperança, né? A nossa maior esperança é ver o nosso Cristo face a face, né? Poder dar um abraço nele, dizer pessoalmente, eu te amo. Então, é a esperança da igreja. A igreja tem essa esperança. Então, a questão de nós lutarmos, né? Para santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então, é verdade que esse processo precisa ser contínuo, como o velho jargão diz. Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje, né? Então a santificação é primordial na vida do cristão, para que possamos ver a Deus, para que possamos contemplar Cristo face a face, né? Então é necessário o cristão perceber, né? Abrir mão das coisas que orar a Deus, Senhor, o que tem me tirado da tua presença, o que tem me afastado de ti, né? O que tem sido barreira, tire de mim o que não for do Senhor, tire de mim o que não for do Senhor, porque eu quero estar mais próximo, eu quero ser mais santo, né? Eu quero expressar verdadeiramente, eu quero mostrar para o mundo que eu tenho o Senhor na minha vida, eu quero que as pessoas vejam o Senhor na minha vida, eu quero resplandecer o brilho do Espírito Santo. Então essa questão do processo da santificação, a gente precisa buscar isso. E E é engraçado que quando a gente fala sobre que vamos encontrar com o Senhor, né? A questão da esperança, nós temos a esperança de que um dia o Senhor Jesus vai vir e vai levar a igreja, né? O povo dele vai levar para morar com ele no céu. Só que vem aquele ponto também, né? O Senhor Jesus ele está vindo, né, Paulo? O tempo todo, e tem vindo e tem voltado, tem buscado muitas pessoas, né? Sempre falo, né? Pode ser hoje nossa última escola. Né? Porque nós temos a questão de Deus,
o Senhor buscar a igreja coletivamente. Né? Mas quantos irmãos o Senhor tem recolhido? Né? Quantos irmãos já estão na glória? É verdade. Então o dia aceitável, como diz, o dia aceitável é hoje. O dia para que as pessoas tenham a oportunidade de ser salvos é hoje. Amanhã, né? Amanhã a Deus pertence. Estamos limitados. A gente não consegue enxergar daqui a 30 segundos à nossa frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei, eu creio que você também não sabe. Só ele sabe. Então, só contar aqui o exemplo da irmã Clarice. A irmã Clarice hoje é dia 25? Isso. 26, né? 26, Irmã Clarice, nós temos um trabalho de oração, um grupo reduzido, todos os domingos. A irmã Clarice fazia parte desse grupo nosso. E no dia 12 ela participou conosco, foi no último domingo, no domingo anterior. E na semana passada, onde nós falamos também sobre a questão sempre reforçamos, né, que o Senhor Jesus está voltando e tudo. E quando foi na semana passada, ela não participou da oração conosco, porque já estavam, né, velando. Né? Então, o Senhor aprove, né, recolher a irmã Clarice. Então, o Senhor Jesus voltou para ela. Né? E assim, estava aparentemente bem, né, Paulo? Sim. Aparentemente saudável, mas nos resta o dom da vida. É o Senhor que dá, então nos resta somente ficarmos atentos, né, em relação a tudo isso. Né? Pode ser hoje a última nossa lição aqui, então não sabemos se o Senhor quiser nos levar, não, bora. Sabendo que o livro de Jó diz que o Senhor tem os nossos dias contados na palma das suas mãos. Então o Senhor sabe. No dia que chamar a fichinha do Paulo, não tem jeito. Tem como eu ir no seu lugar? Não tem. Hoje chama outro. Chegou o meu número de dias na Terra, acabou, eu vou embora. Aí como é que está a minha vida, né? Minha vida vai estar diante de Deus, santificada, né? Então a gente tem que prezar por isso. Eu não sei que dia que finaliza os meus dias, eu não sei na contagem se falta 200 dias, 5 dias, 10 de um dia, não sei se falta meia hora. Então é preciso. Por isso que nós não sabemos o momento, mas precisamos ficar atentos. Né? Se desejamos verdadeiramente ver o Senhor face a face, como diz a revista, nós precisamos estar prontos. Isso mesmo. Né? O terceiro subtópico aí vai falar as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. As riquezas não são riquezas. Aqui, né, Paulo, ele não fala sobre dinheiro, ele não fala sobre bens, não fala sobre terra, sobre carro, né, sobre telefone de última geração, casa, né? Aqui ele fala que as bênçãos maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, né? Perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Né? Essa é a verdadeira prosperidade, né? Essa é a prosperidade que a palavra ensina. Né? Não é nós vivermos como se querer, né, só dinheiro e tudo, né? Dinheiro é necessário, mas não é tudo, né? Tudo na vida, né? Porque, como diz o hino do Samuel Mariano, tem muita gente apegada com as coisas daqui, né? Enquanto a Bíblia diz, buscar primeiro o reino, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque sabemos que tudo é consequência de nós buscarmos o reino, né, presbítero? Se nós buscamos o reino, se nós buscamos a Deus, todas as outras coisas não serão acrescentadas, né? Porque Deus, né? Qual pai não tem o prazer de abençoar o seu filho, de lhe dar um presente quando ele é obediente, né? Então Deus também tem esse prazer de nos abençoar. E vai reter alguma coisa para nós, né? De jeito nenhum. E quando a gente perde alguma coisa que Deus não nos dá, a gente não pode murmurar. Porque Ele sendo Deus, Ele sendo nosso Pai, Ele sabe qual é o melhor para nós. Às vezes a gente pede alguma coisa que pode nos prejudicar a nossa vida espiritual, pode prejudicar a nossa alma. Então Deus sempre vai nos dar coisas que se nós pedimos alguma coisa, Ele nos der, porque aquilo vai
além de alegrar a nossa vida, vai nos fortificar, né? Porque Deus não vai nos dar o que nos prejudica. Mas falando das riquezas da sua glória, herança, como você pontuou, que não são bens, não é dinheiro, não são status, né? Porque hoje muito lutam por ter um status, uma posição diante da sociedade para serem vistos, né? Nosso maior privilégio, a nossa maior riqueza, como já foi lido, é Cristo. E além, quando aceitamos a Cristo, né, todas as outras riquezas, quando aceitamos, levantamos as mãos e confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, aí Ele vem com esse Cristo, todo esse pacote, né, perdão dos pecados, adoção de filhos, né? Você imagina, eu estava lá no mundo sozinho, assim, largado, mas aí Cristo se despiu da sua glória, se fez homem, né, morreu na cruz do Calvário por mim. Agora eu era um pecador, destituído da glória de Deus, condenado a ir para o inferno, né? Mas aí Cristo, por o seu amor, me deu a condição de salvação. E aí Ele me dá uma das maiores heranças, que é a salvação, né? O perdão dos meus pecados. Eu estava pesado, nós estávamos pesados de pecado. Tirou o fardo pesado do pecado, tomou sobre os ombros dele, né? E nos deu a adoção de filhos, chamados de filhos, né? Não nos chamamos mais de servos, mas chamamos de filhos, né? Então, é glorioso isso, presbítero Deus, a gente, né, desfrutar dessas riquezas que o Senhor tem proporcionado para cada um. Como nós falamos, né? Essa é a verdadeira prosperidade, né, Paulo? Não é só você ter um carro bom e tudo. Você pode ter um carro bom, mas você não tem. Você ter dinheiro, ter muitas riquezas, mas se você não tiver a Cristo, de nada adianta, né? Você não vai poder fazer como os egípcios lá do templo antigo. Eles, os túmulos, né? Os sarcófagos eram muito grandes para caber tanta coisa que eles colocavam, porque eles tinham aquela ideia de quando chegasse num outro mundo, né, ele poderia ali desfrutar daquelas riquezas, né? Então, você vê que de nada adianta tudo isso, né? Então, é muito importante. Aí é que nós vamos entrar agora no segundo ponto. Ele fala sobre a excelência, grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, né? Nada pode deter o Senhor. O poder de Deus também não tem como a gente medir, né? Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que significa grandeza, o objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, a tudo supera. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação de um homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Tudo que o Senhor quer dizer para nós, que se não fosse a grandiosidade, a grandeza do poder do Senhor, que é incomparável com qualquer ser e com qualquer outro Deus, e nós sabemos que não existe outro Deus em comparação com o nosso Senhor, não há outro Deus, né? E aí, qualquer coisa, né, que nada se compara com a grandeza do Senhor. E se não fosse o operar de Deus, né, não teria como nós termos o plano de salvação. Né? No princípiozinho do tópico 2 vai dizer: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, né, Paulo se esmera no esforço. Paulo está se esforçando. Eu acho que quando Paulo está escrevendo, às vezes ele falta até palavras para ele expressar quão grande é esse poder que o nosso Deus tem, né? Quão grandioso, né? A extremidade desse poder, né? Ele fala sobre a excelência da grandeza do seu poder. Para falar a profundidade das riquezas, né? Isso, né? É como se ele tivesse
procurando, é como se ele destacasse essa grandeza, colocasse em negrito, sublimasse, né, destacasse com pincel para mostrar que quão grande é o poder que esse Deus tem, né? Então Deus o seu poder, a sua grandeza, né, não dá para se medir, não dá para se comparar. O raciocínio humano, nossa mente, não consegue medir isso, não consegue chegar. Deus tem uma força X, uma força, né? Por mais, vamos mais, a Bíblia vai dizer que foi lhe dado todo o poder, né? Não é que ele tem o poder, é que ele é o poder. Jesus é o poder. Então, como é o grande eu sou. O grande eu sou, né? A gente pode até medir a força de alguém, mas a força, o poder de Deus não dá para se medir, porque ele é o próprio poder. Ele é o que emana o poder. Ele é Deus e não há outro, né? Igual. Não tem, como eu disse, pode tentar se levantar e tudo, né? Pela história e por informações, né? Nós temos um dos países considerados mais idólatras é a Índia. Nelas são registrados e autorizados mais de 3.000 deuses, né? Então, não vem ao mérito agora a gente falar sobre isso, mas para que a gente possa ver, lá são mais de, não sei se são 3 ou 30 mil, mas independente disso, nenhum desses se compara com o nosso Deus. Nenhum desses, né? Então, em tudo, né? Em poder, em graça, em agir, em operar, nada se compara ao Senhor, né? Aí, dando continuidade, fala a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, né, que aqui vai nos referir à ação, a agir, né, isso? Que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses 3 conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Ele vai falar da ressurreição de Cristo, né, que outro Deus que pode conseguir ressuscitar, né, Paulo? Isso. Não tem como. A ascensão à direita de Deus nos céus. E por último ele fala da elevação acima de todo o domínio. Né? Nós temos autoridades aí no mundo, né? Se nós formos falar de vários nomes, temos no país, temos o presidente Jair Bolsonaro, temos Donald Trump, temos vários membros muito importantes aí, até na cidade, membros importantes em órgãos mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, na Organização das Nações Unidas, mas aqui ele fala que nenhum nome tem nenhum domínio, nada se compara, né, Paulo, com o poder do nosso Deus. E aí ele vai falar da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus, e a elevação acima de todo o domínio. Nesses 3 pontos nós vemos a grandeza e a força do poder de Deus, não é isso? A intensidade desse poder. A intensidade. Né? A eficácia do poder. Isso. Não é um poder qualquer. Eu tenho um poder, mas só que, vamos dizer que você falou das autoridades, né? Dos presidentes e outras autoridades. Eles têm um poder sobre o Estado, sobre a cidade, mas o poder deles está limitado a um ponto. Isso. Né? O poder deles tem um início, mas tem um fim. Não tem como você medir igual, né? Mas o nosso Deus, o do Senhor, ele é sem medida. Está acima de qualquer intelecto, está acima de qualquer ciência, está acima de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar, o poder dele está acima. Uma prova disso também, né, e uma comparação também, é que o poder desses homens, né, e de qualquer autoridade aqui humana, é limitado e está sujeito a falha. Né? Então alguém vai interferir e tudo, né? Essa semana mesmo aí tivemos várias situações, né, em relação a isso e tudo. Né? Não veio ao mérito falar sobre isso, mas assim, é o poder sendo balançado, sendo vamos dizer assim, tendo alguma brecha, algo do tipo. Então, mas com o nosso Deus não tem isso, né? Não tem falha, não tem erro, não tem comparação, não tem nada. Né? E o nosso terceiro ponto, ele fala Cristo, nosso exemplo de exaltação. Né? Cristo mesmo, ele é o nosso objetivo.
Se não fosse Cristo, nós não estaríamos aqui. E nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. O primeiro ponto, ele vai falar Cristo, as primícias dos que dormem. Né? Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi feito os primeiros, né, dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo, de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Não é isso, Paulo? Porque, na verdade, os mortos ressuscitarão primeiro. Né? E Cristo aqui fala que ele veio como as primícias, até para poder mostrar que vai vir da morte. Quando se trata das primícias, né? Quando a gente lembra de primícias, a gente se lembra de primeiros, né? Os primeiros. Né? Cristo, quando veio à Terra no seu ministério, né? Quando ele exerceu seu ministério, a gente vê que Cristo ressuscitou algumas pessoas. O filho de Jairo, ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim. Né? Então, todas essas pessoas que eu citei estavam mortas. E Cristo ressuscitando essas pessoas, elas tornaram a vida, mas elas morreram novamente. Elas não permaneceram vivas. Mas Cristo não. Cristo veio, fez o serviço que veio para ele fazer, morreu na cruz do Calvário, passou 3 dias no túmulo e ressuscitou dos mortos. Está vivo. Né? E não voltou a morrer. Então, Cristo é aquele que, por isso que diz a primeira, ele é o primeiro dos mortos, é aquele primeiro que ressuscitou e permanece vivo. Isso, até hoje. Até hoje ele está vivo. Por isso que nós temos, como a lição é enfática em dizer que nós temos essa, essa esperança, essa certeza que nós ressuscitaremos com ele, porque ele está vivo. Ele foi as primícias, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Como diz assim, ele foi o exemplo, né? Eu dizer assim, eu ressuscitei. Não, assim, como é que eu vou dar um exemplo? Como é que eu vou dar um conselho a alguém se eu não sou exemplo? Eu não vivi isso. Eu não vivi aquilo. Não, Cristo, assim, vou mostrar para vocês. Eu vou ressuscitar, né? Vou para a destra de Deus Pai, né? E no grande dia eu vou ressuscitar vocês também, os meus filhos, os meus escolhidos, aqueles que perseverarem na fé, aqueles que estiverem, né? Que santificaram as suas vidas e realmente têm o desejo de morar com o Senhor. Então, Cristo, nessa primícia, ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e permanece vivo. Até hoje. O segundo ponto vai dizer assim, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Né? Não tem como comparar, né, Cristo, que morreu, como Paulo citou, morreu, ressuscitou, foi o primeiro que morreu e ressuscitou, está vivo até hoje, né? E ele deu isso como exemplo, e ele também foi elevado e está à direita de Deus Pai, né? Isso é algo que é incomparável. Então ele fala que tanto a ressurreição como a ascensão são obras do poder do Pai. Quando a revista diz pondo a sua direita nos céus, né? Deus Pai colocou seu Filho à direita nos céus. Se a gente for olhar na antiguidade, nos tempos passados, quem se assentava do lado dos governadores, dos reis, na antiguidade era uma pessoa que tinha destaque, era uma pessoa que tinha uma autoridade de muito respeito, né? Que também, como vamos trazer para o dia de hoje, o ponto de hoje é como se ele fosse tivesse o presidente e o vice-presidente, né? Os dois têm quase munido da mesma autoridade. Então, antigamente, quem sentava à destra, quem sentava à direita dos grandes homens da antiguidade, eles tinham uma autoridade também, eles tinham uma posição diferente, né? Então, o que a palavra de Deus fala quando diz que Cristo se assentou à destra?
o Cristo, o Filho, tem a mesma autoridade que eu tenho. Uhum. Ele tem o mesmo poder que eu tenho, Isso. né? Ele tem a mesma grandeza que eu tenho. Então, Cristo é... Está aqui do meu lado, né? Meu braço direito, né? Então, é o meu braço direito. Cristo, então, o Todo-Poderoso, ele tem todo esse poder em suas mãos, né? Uhum. Porque ele, como ele foi homem, 100% homem, e ele é 100% Deus e permanece Deus, né? Isso mesmo. E o terceiro vai dizer, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder e potestade, de domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Aqui a gente já vê mais uma vez reforçando o que nós falamos. Qualquer nome que vier, qualquer autoridade que vier, nenhuma dessas se compara com o Senhor. E ele vai dizer que o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer. E quando Cristo, mais um exemplo aí, quando ele ressuscita dos mortos, ele mostra que o poder de Deus está acima da morte, Paulo? Então, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala, Lázaro, vem para fora. Ele não fala, Lázaro, ele não chega lá tentando, ele já fala com uma autoridade que é vinda de Deus, A Bíblia vai dizer, operando Deus, quem impedirá? Então, a morte tentou tragar, tentou segurar, vamos dizer que ela tentou segurar Cristo no túmulo, mas esse poder de Deus, se sobrepôs à morte. Então a morte, como diz sempre o jargão que diz assim, aonde Jesus chega, aonde Deus chega, a morte tem que pular para a vida, tem que se tornar a vida, Então a gente sempre usa até a morte salta de alegria. Então a pessoa... Então, essa capacidade, esse poder inerente de Deus, esse grande poder de Deus, que é capaz de tirar alguém do túmulo e deixar ele vivo, para sempre. Que é o que Cristo aconteceu. Cristo morreu, mas está vivo. Por isso que nós estamos aqui hoje, falando a palavra porque de Deus. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós buscamos, que tem nos ajudado, tem ajudado você a caminhar. Esse é o Deus que nós falamos aqui nessa manhã, E tem só um trecho aqui que fala que assim sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia que seremos também ressuscitados, Vamos morrer, Deus vai nos buscar um dia, vamos morrer e a palavra fala que os mortos ressuscitarão primeiro, quando o Senhor vier. Então, pode ficar tranquilo, Tendo o Senhor como direção, tendo a palavra do Senhor como base para a sua vida, não precisa esquentar, Paulo? Preocupar e tudo, como você está de novo, irmã Clarice, nos últimos dias falam que ela dizia assim, não é coronavírus, não é nada disso, quando chegar o momento, Deus vai nos recolher, então não precisa ficar preocupado com isso, com aquilo, tudo, tem que preocupar em ter uma vida santa, uma vida reta. E irmã Clarice nos últimos dias já falando assim, não precisava preocupar com crise, com essa praga que está aí mundo afora e tudo, mas Deus preferiu recolhê-la, e nós queremos que está em paz e com o Senhor. A gente tem que ter essa certeza, como Paulo falou assim, que viver Cristo, morrer é lucro. Verdade. Essa certeza que Paulo tinha, tá porque ele sabe que vivendo no mundo, vivendo aqui no mundo, ele tem que viver realmente para Cristo. Porque aí quando ele disse que morrer é lucro, ele sabe a certeza de um homem que foi fiel a Deus. A certeza que da fidelidade dele a Deus, ele terá um lugar maravilhoso, magnífico, as mansões celestiais, na qual Cristo foi preparado, foi para o Pai nos preparar lugar. Então o cristão precisa ter essa convicção, o cristão precisa ter em memória isso, que
que ele está aqui, por mais que ele esteja passando por diversas dificuldades, por diversas tribulações, por diversas outras coisas que às vezes tiram o ânimo das pessoas, mas o Senhor diz assim, tem sufoca, né, Paulo? Tem, a Bíblia diz que nós temos de bom ânimo, né? Nós temos, por isso que Cristo, quando foi dar a sua paz, irmão, ele diz assim, eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo dá, né? Porque a paz que Cristo nos deu, ela não depende das circunstâncias, né? Eu não preciso estar com muito dinheiro no bolso, eu não preciso ter um carro bom, eu não preciso ter uma casa boa para estar em paz. Se eu tenho Cristo, eu estou em paz. Porque não são as circunstâncias que me proporcionam paz, mas é Cristo que me proporciona paz. Então o cristão precisa ter certeza disso, que por mais dificuldades que ele passe, ele tem que ter a paz em Cristo, porque diz que o Senhor é o nosso refúgio bem presente, né? E a certeza que tudo isso, toda essa tribulação, todas essas angústias, todas essas dificuldades um dia vai cessar, né? Além do rio azul, né? Como canto, morte e choro, né? Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Então, para você que está nos acompanhando aí, nós já estamos finalizando aqui, não sei em qual estado, né, em que ponto está a sua vida diante de Deus, mas nós reforçamos que a porta da salvação continua aberta, né? Deus tem heranças para a sua vida, algo assim que nem passa na sua mente. Deus tem coisa boa, muito boa para você desfrutar aqui nessa terra, mas muito maiores ainda, né, Paulo, lá no céu. Mas é necessário que você dê o primeiro passo. É necessário que você reconheça o Senhor como Salvador da sua vida. Então, quem sabe nessa manhã o Senhor te trouxe para que você pudesse acompanhar e lembrar que Ele ainda te aguarda. Ele está de braços abertos, esperando o retorno da sua vida para com Ele. E podemos concluir? Podemos, sim. A conclusão da lição fala aqui o seguinte: embevecido, né, extasiado ou pasmo com as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem, né? Então aqui ele fala que nós precisamos, o apóstolo Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, né? Então nós precisamos também manter a adoração contínua ao Senhor. Então que Deus em Cristo possa continuar falando no seu coração, né? Que Deus possa continuar trabalhando em sua vida, que Deus possa continuar te dando sabedoria, né? Como Paulo pediu, sabedoria e revelação para que você tenha um entendimento da palavra, né, desse período que estamos vivendo aí de restrição, né, de várias coisas. Então vamos continuar, né, tendo nosso devocional, né, fazendo a leitura da palavra, né, buscando ao Senhor, ouvindo louvores, né, que vão edificar a nossa vida mesmo, e tudo vai nos ajudando a caminhar. E na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, né, se não for nós, outra pessoa estará transmitindo, né, a lição. E vamos falar a lição de número 5, onde vamos falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Para nós reforçarmos de novo a questão da santificação, né? Deus tem vida nova para todos nós, né, irmão Paulo? Ela fala que eis que faço nova todas as coisas. As coisas, né, se passaram e tudo se fez novo. Né? E nós vamos orar, irmão Paulo vai orar por nós, e nesta oração nós vamos orar pela sua vida, pela sua família. Vamos pedir ao Senhor que continue trabalhando nos corações, né? E vamos também fazer uma oração especial para a nossa nação, né? Para que Deus possa continuar abençoando as autoridades, aqueles que estão à frente dos governos, né? Do município, do estado, do país, e para que as decisões venham ser em benefício do povo, né? Vamos orar, né? Você que tem um pedido de oração, você coloca a mão no seu coração, peça a Deus, fale com o Senhor, né? Que o Senhor é um Deus que nos ouve, é um Deus que está vivo, é um Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus Pai, para mudar as nossas vidas, né? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós estamos, Pai, queremos ser gratos ao Senhor por mais este momento, pela vida de cada um de nós, Pai, pela vida daqueles que nos ouvem, Pai, por cada família, por cada pessoa que nos ouve do outro lado.
Senhor, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um deles, Pai, conhece os nossos corações. Que o Senhor possa entrar em cada coração nesta manhã, Papai, com paz, com alegria, né? Papai, que o Senhor possa dar vitória aos teus servos, Senhor, aqueles que se encontram angustiados, o Senhor possa tirar esta angústia, tirar a tristeza, dar a alegria da tua salvação, Senhor. Deus, aqueles que estão afastados do teu evangelho, da tua presença, Senhor, se eles estiverem agora tomando a sua decisão, que o Senhor possa recebê-los, Pai, de volta, escrever o nome deles no livro da vida, Pai. Deus, que o Senhor possa abençoar cada família, cada vida que nos ouve, Senhor. Nesta manhã também, Senhor, nós pedimos pela nossa nação, pelas nações, Pai, que o Senhor possa direcionar, Senhor, as autoridades, Senhor, para que eles tomem decisões, boas decisões em questão do nosso país. Senhor, que isso tudo venha cessar, que o Senhor possa agir, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, Papai, para que tudo isso passe, Senhor, para que tudo isso termine. Mas sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito, Senhor. Então tudo seja feito segundo a tua vontade, conforme o teu querer, Papai, porque nada está fora do controle do Senhor. Papai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor, onde estiver um coração aflito, onde estiver uma mão estendida, onde estiver alguém orando conosco nesta manhã, Senhor. O Senhor possa entrar, Senhor, nessa vida, o Senhor possa abençoar poderosamente, Pai, que as bênçãos, as riquezas do Senhor, as grandezas do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, seja sobre esses corações, Pai. É o que te pedimos, Pai, nós por fé, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Papai, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres no Senhor, Pai. Muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que você tenha um bom dia, né? Que Deus possa continuar nos guardando de todo esse mal, principalmente dessa pandemia que está por aí. Fique em paz, Deus abençoe.